Os irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje acaba sendo para nós, de certo modo, uma grande catequese com o apóstolo Paulo. Porque Paulo tinha acabado de chegar com seus companheiros numa cidade chamada Perge da Panfilha. Assim que chegou na cidade, ele entrou no templo, sinagoga, entrou, se sentou com seus companheiros e ali fizeram a leitura da lei e dos profetas. Em seguida, o chefe da sinagoga, como hoje nós diríamos o coordenador da comunidade, ele disse assim: olha, se alguém tiver alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Aí foi nessa hora que Paulo levantou a mão e foi dada a ele a palavra. Então veja que coisa importante para nós. Se alguém tem, essa é a palavra do chefe da sinagoga, alguma palavra para encorajar o povo. Às vezes a gente se serve da palavra para outras situações, mas a razão de ser de quem se coloca, e somos todos servidores, servidoras da palavra, o grande objetivo é exatamente esse: encorajar o povo. Mas encorajar em quê? Em que exatamente? Aí eu diria que a gente teria que recorrer àquela carta do apóstolo Paulo, quando Timóteo, é na carta de Timóteo então, quando Timóteo pede a Paulo assim, pergunta: para que serve a palavra? Para que serve a escritura? Parece que ele tinha essa dúvida. Capítulo 3º, se não me engano, da primeira ou da segunda, capítulo 3º. Aí Paulo diz assim: olha, toda a palavra é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para admoestar, para corrigir e para educar na justiça toda pessoa, para que ela seja capaz de uma obra boa e perfeita. Que beleza! Então é este o objetivo. Se alguém tem alguma palavra para encorajar o povo, encorajar neste sentido, porque a palavra é feita para isso. A palavra de Deus, ela serve para nos ensinar, para corrigir nossas falhas, para nos advertir e para nos educar na justiça. É isso que importa. Para quê? Para que tudo aquilo que a gente fizer seja um acontecimento bom, uma obra boa, um acontecimento perfeito. Então Paulo toma a palavra, começa a falar, passeia pelas escrituras e mostra que, para nós cristãos, o ponto máximo da palavra de Deus é quem? É Jesus, porque é Jesus que é a palavra. É Jesus. Então São Paulo vai mostrando, olha, vai mostrando todo o percurso de um Deus que fez e aconteceu, que tirou o povo outrora escravo no Egito, conduziu para a terra da liberdade. Toda a manifestação, toda a obra boa, toda a obra justa, toda a obra perfeita que foi realizada na vida do povo, vai se culminar no momento em que Deus se revela plenamente em quem? Em Jesus Cristo. É Paulo então fazendo este anúncio. É Paulo fazendo este anúncio. E aí quando a gente lê este evangelho, logo quando a gente abre a primeira página, que este aqui é o evangelho de João. Quando a gente abre a primeira página, o que é que a gente vai encontrar dito ali? Nós lemos aqui o capítulo 13. Aí quando a gente abre a primeira página, vai encontrar assim: no princípio era a palavra. E a palavra era Deus. E a palavra estava em Deus. Tudo foi feito por meio da palavra. E um pouco mais adiante vai dizer assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Aí quem é que nós reconhecemos assim? Jesus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então eu diria, a liturgia da palavra de hoje, com a ajuda do apóstolo Paulo, acaba sendo para nós uma catequese. E Jesus é aquele que então nos revela plenamente quem é o nosso Deus. Aí chega o evangelho. Este evangelho está dando continuidade a que situação?
Vocês se recordam? A que situação? Nós estamos na 4ª semana da Páscoa. A liturgia de hoje faz recordar que momento? Que momento? Ali antes da Páscoa. Que momento? Lava pés. Que foi a quinta-feira santa. A instituição, veja quanta responsabilidade. A instituição da Eucaristia. E ali Jesus fala que vai ter gente ali que come do mesmo pão e vai levantar contra ele o calcanhar. Veja quanta responsabilidade. Jesus veio nos revelar o verdadeiro Deus. E aí Jesus nos faz perceber que o Deus vivo e verdadeiro é um Deus que nos quer todos irmãos. Porque ele vai falar, depois daquele acontecimento, que ele lavou os pés dos discípulos, etc. Ele vai falar que o servo não é maior do que o seu senhor. Daí o mensageiro é maior do que aquele que envia a mensagem. De fato, se a gente olhar na história, é comum o Senhor lavar os pés do servo? Não, é o contrário. Então veja que Jesus vira tudo assim de cabeça para baixo, com aquela atitude de lavar os pés dos... Jesus é Senhor, e ao mesmo tempo, e os discípulos são servos, mas Jesus também é mestre. Os discípulos são discípulos, né? Mestre e discípulos. Jesus é Senhor, eles são servos. Jesus inverte tudo. Se não é comum o Senhor lavar os pés dos servos, logo a atitude de Jesus é uma atitude que deseja que todos nós sejamos servidores, servidoras. Se todos nós formos servidores e servidoras, então acaba com essa desigualdade de senhor e de servo. Olha que coisa interessante. E se a gente fosse continuar lendo o Evangelho, é tudo uma consequência disso. Porque um pouquinho mais adiante, aí Jesus vai falar como quer que os discípulos sejam reconhecidos. Ele vai dizer assim, olha, eu li ali o capítulo 13, a gente está lendo o capítulo 13. Um pouco mais adiante, lá pelo versículo 34 e 35. Se vos amardes uns aos outros, nisso todos saberão que sois meus discípulos. Tipo, não precisa sair gritando por aí, eu sou de Jesus, Jesus é meu Senhor. Se vos amardes uns aos outros, nisso todos saberão que sois meus discípulos. Essa é a condição. Seguindo um pouco mais adiante, é o capítulo 15, para não esquecer, versículo 15, João 15. Aí o que a gente vai encontrar lá? Aí Jesus vai dizer assim, olha, porque é a palavra que é para nós a revelação plena de Deus. Aí Jesus vai dizer assim, olha, eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei tudo a conhecer daquilo que eu ouvi de meu Pai. Vejam o que Jesus propõe para nós. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque não escondi nada de vocês. Eu vos dei tudo a conhecer daquilo que eu ouvi de meu Pai. Então, ser íntimo de Jesus, ser amigo de Jesus, significa com Ele se comprometer. Ou seja, concretamente, significa colocar em prática aquilo que Ele nos ensinou. E Ele nos pede, então, com o gesto que fez, do lava-pés, que sejamos servidores e servidoras. Mas e aquele que levanta o calcanhar? Aí a gente vai lembrar já de quem é. Ou seja, às vezes pode acontecer da gente estar comendo o mesmo pão. Eucaristia. A Eucaristia deve nos levar, deve nos fortalecer, deve nos encorajar, porque não é isso que Paulo levantou para falar,
Se alguém tem alguma palavra para encorajar o povo, pode fazer. A Eucaristia, comer o pão com Jesus, deve me encorajar a ser servidor, a ser servidora. Olha quanta responsabilidade. Se isso a gente não faz, é como se nós levantássemos contra Jesus o calcanhar. Quanta responsabilidade. Prezados irmãos e irmãs, que o Deus de bondade possa de fato nos ajudar, para que tenhamos sempre fome e sede da palavra, fome e sede da Eucaristia, para que, saciados pela palavra, saciados pela Eucaristia, sejamos encorajadas no nosso dia a dia a sermos servidores e servidoras uns dos outros. Que assim seja. Glória,